São Paulo, 1936. O paulista José Bento Renato Monteiro Lobato tem 54 anos. Formado em Direito, assumiu o comando da fazenda do avô, mas trocou a vida do campo pelo ofício de escritor. Emplacou de cara um sucesso urupês e resolveu criar a primeira editora nacional numa época em que só circulavam no Brasil livros impressos em Portugal. Era Monteiro Lobato e Companhia. Em 1927, foi para Nova York como adido comercial do consulado brasileiro. Ali se convenceu de que o futuro do Brasil não estava na agricultura, mas no subsolo, desde que o país explorasse suas reservas naturais, principalmente o petróleo, que técnicos norte-americanos garantiam inexistir em solo brasileiro. Depois de publicar mais de 40 livros, boa parte destinados ao público infantil, Lobato fez de tudo para provar que o país tinha petróleo. Em 1918, fundou uma empresa paulista de petróleo que não foi para frente por falta de capital, equipamento e tecnologia. Em 1932, com o apoio de milhares de acionistas, constituiu a Companhia Petróleos Nacionais, uma sociedade anônima de capitais exclusivamente nacionais que pretendia buscar petróleo em Alagoas. Esse é o tema de sua obra mais recente, O Escândalo do Petróleo, um best-seller incrível, 20.000 exemplares impressos em menos de um mês. Um sucesso incômodo, já que o livro era um protesto indignado contra a burocracia federal que não perfura nem deixa que se perfure, como diz Lobato. E também uma denúncia contra as empresas estrangeiras e as elites submissas a seus interesses. É nesse momento que Retrovisor conversa com Monteiro Lobato. Boa noite a todos. Boa noite, Monteiro Lobato. Boa noite. Eu gostaria muito de conversar consigo sobre a sua literatura infantil, suas obras para as crianças. Por um desses milagres que o Retrovisor proporciona, eu li essas obras e muito fizeram a minha cabeça. Mas há um assunto mais importante, mais urgente, nesse ano em que nós estamos aqui, de 1936, que é a questão do petróleo. Agora, em agosto, o senhor lançou o livro chamado O Escândalo do Petróleo. No dia 5 de agosto, lançou 5.000 exemplares. No dia 14, quer dizer, 9 dias depois, isso tudo já tinha sido vendido, saíram mais 5.000. E agora, no final do mês, mais 10.000 exemplares. Isso é um sucesso que nunca aconteceu no Brasil. Por que é que tem tanta gente interessada em saber do petróleo e qual é o escândalo do petróleo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e muito me alegra irmos direto ao assunto, porque hoje me considero um ex-literato e tenho dedicado todas as minhas energias para falar do petróleo e lutar pelo que é nosso, pelo petróleo brasileiro. Como você disse, o livro O Escândalo do Petróleo, ele tem sido um sucesso porque os brasileiros estão acordando para uma calamidade, uma verdadeira catástrofe, que é quererem roubar aquilo que é nosso. O petróleo, existe petróleo no Brasil e devemos explorá-lo, mas existem interesses escusos, um certo octopus estrangeiro, aliado... Quer dizer, quando o senhor fala octopus, é um polvo, sim, é uma coisa com muitos poderosa. Braços, muitos braços. E muitos braços, esses braços infiltrados em funcionários do governo. Por exemplo, o Departamento Nacional de Produção Mineral produziu recentemente um documento, entre aspas, dizendo que não existe petróleo no Brasil. Pois eu digo aqui em português muito claro, é mentira. Não é? Existe sim petróleo no Brasil. Segundo ponto, a Lei de Minas, que proíbe a exploração estrangeira do petróleo. Além disso, ela coloca um problema para os empresários como nós, como eu, com a Companhia Petróleos do Brasil, de utilizar tecnologia estrangeira para explorar o nosso petróleo. Porque, veja bem, eu não estou aqui, não sou nenhum xenófobo. Nós necessitamos da tecnologia estrangeira para explorar o nosso petróleo. Não podemos, com colheres de pau,
tentar retirar um líquido que está a 500, 1000 metros de profundidade. Agora, eu só queria entender o seguinte, o senhor é um escritor, escreveu muitos livros de sucesso, teve uma editora, nos Estados Unidos fez lá um restaurante, mas o senhor não entende de petróleo. Como é que o senhor diz contra técnicos do governo brasileiro, contra especialistas internacionais, que existe petróleo no Brasil? Quais são as evidências disso? Como é que o senhor pode tentar argumentar isso? Muitas evidências. Primeiro que do Alasca à Patagônia, existe petróleo. O continente americano possui mais ou menos o tamanho, os Estados Unidos possuem mais ou menos o mesmo tamanho do nosso país. Né? Você tem petróleo em todos os países vizinhos da América do Sul. Por que apenas no Brasil não teria petróleo? Não, eu digo que existe sim. Nós temos estudos baseados em geólogos, geofísicos, né? O que existe aí é um interesse de não perfurar, não deixar perfurar e não perfurar. Na verdade, interesse da Standard Oil, né? Sendo bem claro aqui, né? Que é uma multinacional. Sim, muito poderosa, né? Esse grande octopus, né? Está tentando tirar essa riqueza. Nós temos que explorar essa riqueza. É uma riqueza que está no subsolo. Nós temos plantações no solo, nós temos riquezas no nosso solo, mas a verdadeira riqueza, aquela que vai fazer o nosso país mudar, está debaixo da terra. Agora, não é uma obsessão isso, na verdade? Quer dizer, porque parece que quase que só o senhor fica batendo nessa tecla de que o Brasil tem petróleo e metade da opinião nacional diz ao contrário. O que o move? O que faz com que o senhor esteja atrás dessa ideia? Ganhar dinheiro, ficar rico? Não se trata de obsessão, se trata... Porque não ter petróleo é inanir-se economicamente, não é? Por exemplo, militarmente é um suicídio. E eu digo que existem pessoas querendo o suicídio dessa nação. E o que me move não é o dinheiro, o que me move é dó, não é? E isso me ocorreu quando estive nos Estados Unidos, trabalhando, o senhor deve saber, com um adido comercial. Sim, por 4 anos. Né? E vi aquele país maravilhoso, né? Um país desenvolvido, próspero, e o nosso pobre, atrasado. E me perguntei por quê. Porque os americanos, não é? Eles buscaram a riqueza no subsolo. Porque o que nós plantamos no solo, não é consumido diariamente para subsistência. Não é? Isso é consumido. Agora, a riqueza, aquilo que sobra, está no subsolo. Você veja, os chineses trabalham muito e vivem na miséria. Este país, as pessoas se matam de trabalhar. Temos muitos pobres, muitos miseráveis. Então, quando estive lá nos Estados Unidos e vi a possibilidade que o petróleo, que esse óleo escuro pode nos dar, não é? Eu fiquei convicto de que nós temos que fazer isso aqui no Brasil. O senhor denunciou também essa Standard Oil, que o senhor diz que está por trás do interesse brasileiro de não explorar o petróleo que o senhor diz que tem na terra, ao presidente Getúlio Vargas. Qual foi a recepção? O senhor foi bem recebido? A denúncia foi levada adiante? Nunca obtive resposta. Quando fui adido comercial, né, escrevia cartas sugerindo vários investimentos, possibilidades, ou eu não obtinha resposta, ou a resposta vinha muito depois, o que se dá na mesma. Né? Então, de forma que eu imagino que o presidente Vargas, dizendo português bem claro, ele quer engordar na presidência. Né? E muitos funcionários que lá estão, né, que estão trabalhando a serviço do interesse estrangeiro. Mas né? O senhor não teve o apoio do governo nessa coisa, mas não desistiu da luta. Qual foi o caminho que o senhor encontrou para conseguir recursos para fazer essa exploração de petróleo, já que o senhor tinha perdido muito dinheiro no projeto de editora que o senhor tinha feito antes? Né? Eu desisti do governo. Porque eu tenho muito medo de um livro, só. Tenho muito medo de um livro que se chama Talão de Cheques. Né? E as pessoas nesse país se vendem muito barato. De forma que eu desisti do governo. E hoje estamos indo diretamente à população. Como eu disse, temos feito conferências
O senhor vendeu ações, inclusive, dessa companhia? Sim, em 12 dias conseguimos vender todas as ações. Hoje, passados 2 meses, ninguém vende uma ação por menos que a comprou, né? De forma que já estamos quase com o capital total. Se o governo não nos atrapalhar, nós vamos adiante na exploração desse óleo, que inclusive eu vou pedir licença ao senhor. Eu trouxe aqui porque recentemente... O senhor trouxe o petróleo, hein? Sim, sim. Recentemente, nós conseguimos encontrar um veiozinho, né? Desse líquido tão precioso que eu fiz questão... Esse é o petróleo brasileiro? Sim, esse é o petróleo brasileiro. Pode abrir para o senhor sentir o cheiro. Cheiro forte. Um cheiro forte. E eu gostaria de dar uma demonstração do potencial combustível dele. Como assim? Tem um papel? Não, o que o senhor quer fazer? Mostrar, para queimar um pedaço de papel, mostrar o potencial nós estamos combustível num auditório aqui com uma plateia, não podemos queimar isso, não. Eu tenho a impressão que o senhor incorporou a Emília. Agora o senhor virou a Emília aqui por um minuto. Na verdade, quem me deu essa ideia foi a Emília. Entendi. Mas esse veio ainda é pequeno. É pequeno, mas uma árvore, pense o senhor numa árvore. O senhor pega uma árvore, pequenos galhos, né? Depois galhos maiores e depois um imenso tronco, né? Desse imenso oceano de petróleo que existe no nosso país. Eu não tenho sombra de dúvida. Para que o senhor escreve livros? Eu escrevo livros, primeiro porque existe uma vontade, né, nata de escrever, sempre escrevi. Comecei escrevendo para jornal e depois começando a escrever livros. E, sobretudo, também porque amo o livro, né? Através da companhia editora que criei, fiz o livro virar uma mercadoria. Fiz o livro virar uma mercadoria no melhor sentido. Então, o senhor acha que se o Brasil comprar mais livro, ler mais, ele melhora? Sim. E o senhor não se envergonha de batalhar para que seus livros vendam muito? Sim, mas que fique claro que a Monteiro Lobato Companhia não edita só os livros do Monteiro Lobato, edita livros de muitos autores, né? Mas fizemos uma revolução, né? Antigamente, um cidadão que morasse em Minas Gerais, no Amazonas, ele tinha que vir a São Paulo para comprar um livro, né? Hoje, nós trabalhamos com reembolso postal, nós criamos venda de livros por consignação, criamos mais de 1000 pontos de venda de livros. Quando o senhor começou, quantas livrarias existiam no Brasil? Muito poucas, cerca de 30 livrarias, algo por isso. De forma que popularizamos o livro. Popularizamos na quantidade, no acesso, né? Popularizamos também no formato, né? O senhor deve saber que as capas dos livros... que, aliás, não eram nem eram editados em Portugal. Em Portugal. Né? As capas eram aquelas capas amarelas, sem graça, sem vida. E nós introduzimos as ilustrações, né? Tanto na capa como dentro dos livros. E talvez isso venha também um pouco do meu desejo de ser pintor, que é um desejo muito que guardo apenas comigo. Eu tinha desejo de estudar Belas Artes, mas enfim. E o que aconteceu? O senhor acabou fazendo direito? Fiz direito. Quem que fez com que o senhor fizesse isso? O meu avô. Meu avô, Visconde de Tremembé, ele que exigiu que eu estudasse direito. Mas o que eu queria, na verdade, fazer era Belas Artes, Faculdade de Belas Artes. Sempre pinto até hoje. Pinto telas, mas não mostro. E por que o senhor não desistiu da advocacia pela pintura? Eu lembro claramente o dia que eu percebi que eu não seria pintor, que foi no dia... eu já estava estudando Direito aqui em São Paulo, e foi quando eu comprei aquarela achando que estava comprando tinta a óleo. Confundiu uma coisa? Eu confundi, eu fiquei profundamente irritado com essa situação. Eu falei, bom, um pintor que não sabe distinguir aquarela de óleo, definitivamente não pode ser um pintor, então eu desisti de tentar seguir a carreira de pintor, mas acredito que tanto, principalmente na minha obra literária, eu acho que eu tenho, com os personagens, trabalhado de formas, com as cores, né? Eles são pinceladas. Eu diria que, como leitor, eu diria que muitas vezes a gente lê as suas histórias e parece que está vendo um filme, né? Agora, como é que foi a sua infância? Minha infância foi na Fazenda Buquira,
do meu avô, Visconde de Tremembé. Eu brincava muito, lembro de brincar muito com as minhas duas irmãs. Nós tínhamos brinquedos muito simples, né? Brincávamos com sabugo. Sabugo de milho? Com sabugo de milho. Vai ver que vem daí o Visconde de Sabugosa. Brincávamos com mamão maduro, mamão verde, né? Tive cachumba. Você fazia bonecos, mamão verde é fácil de fazer construir bonecos, né? Mas também eu era muito apaixonado pelos livros, né? Li tudo que foi publicado em língua portuguesa para criança, né? Na biblioteca do meu avô. E consta que o senhor, hoje em dia, que gosta mais de conversar com criança do que com gente grande. Sim, hoje em dia porque os adultos não me ouvem. No caso do petróleo, por exemplo, publiquei recentemente O Poço do Visconde. Né? Que é tentar contar a história do petróleo. Inclusive no livro vem Geologia para Crianças. Né? Porque se os adultos não querem mudar esse país, então a minha vontade é conversar e falar com as crianças, que são os adultos de amanhã. De onde vêm os personagens infantis que povoam seus livros? Nagelinho, Pedrinho, Emília? Eles vêm muito de observação. Por exemplo, a Emília vem da observação da filha de um amigo meu, que era muito espivetada, muito travessa, e que hoje ela é professora de inglês. E eu ia na despensa por uma fresta de uma janela e observava ela brincando e inventando as suas histórias. Depois ela descobriu isso, eu disse a ela ficou um tanto quanto incomodada com isso, ela se sentiu um bichinho sendo analisada por um cientista. Então, por exemplo, a Emília vem da observação, o Saci Pererê vem da influência desse trabalho lá. E vem um pouco do mundo rural que o senhor viveu, sim, né? Sem dúvida. O senhor viveu. Mas o senhor nunca fez, digamos, muitas concessões às crianças. Quer dizer, na sua literatura, eles são tratados não como miniaturas de adultos, né? Sim, esse é um grande erro. Achar que a criança ela é um adulto em miniatura. Né? Então, o remédio que se dá para um adulto, você fornece em menor quantidade para uma criança. Não. A criança é um ser diferente, né? Repleto de imaginação e fisiologia. A criança é isso. E é um universo de imaginação que você deve apresentar à criança. E, ao mesmo tempo, falando com ela de igual para igual. Né? Você não pode, então, nos personagens, na Emília, no Visconde, todos eles tratam de assuntos... de gente grande. De gente grande. Né? O Poço de Visconde. O petróleo. Petróleo. Vamos para a pergunta da plateia. A minha pergunta é se o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo é o senhor. Se o Pedrinho sou eu? É. O que você acha? Você acha que sim? Sim. Pode ser. Acho que todos são um pouco de mim, mas se eu tivesse que escolher um personagem em que eu falo mais francamente, esse personagem é a Emília. Eu falo pela boca da Emília, ela me permite, ela fala comigo, né? Muitas vezes quando eu escrevo o sítio, eu tenho a Emília do meu lado, dizendo isso está certo, isso está errado, dando opiniões, né? Teve uma vez que eu perguntei para a Emília, mas Emília, o que é você? E ela disse, eu sou independência ou morte. Então, na sua opinião, o Brasil poderia ser um país mais desenvolvido igual aos Estados Unidos? O que nós brasileiros tem que fazer para isso acontecer? Nós temos que trabalhar e usar as nossas potencialidades, né? O que são as nossas potencialidades? Que eu tenho falado aqui, tenho falado para todos. O petróleo e o ferro. Mas eles estão aí, mas são só potencialidades. E como eles estão, não valem nada.
Nós precisamos fazer com que essas potencialidades se tornem moeda sonante. Os americanos fizeram isso, fizeram as potencialidades virarem moeda sonante. Mas acho que uma outra coisa muito importante, e que eu não poderia deixar de dizer, ler. Nós precisamos ler muito. Através da leitura, os livros é que vão formar um país diferente desse que nós temos hoje. Então, leia muito. Quem te incentivou a fazer essa carreira? Isso aconteceu. Comecei, acho que muito por influência do meu avô, da biblioteca do meu avô. As letras sempre foram muito importantes. Do meu professor, Professor Quirino. Quirino, pelo seu estudo, pela sua... E acho que, porque na verdade eu queria ser pintor, e talvez a escrita era a forma que eu encontrei de me expressar, uma vez também que não sou avesso a uma audiência assim, isso que estamos fazendo agora. Então, a escrita foi a forma que encontrei de me comunicar com o mundo, de colocar em marcha as minhas ideias. Acho que a inspiração vem de forma difusa, mas sobretudo eu diria de meu avô e do professor Quirino. Eu queria voltar ao assunto que a gente dominou essa entrevista, que é a questão do petróleo. O senhor acha que é mesmo o petróleo a base da independência do Brasil? Quer dizer que sem isso nós não vamos ter independência? Eu acredito que nós podemos pensar que o petróleo é a nossa nova Inconfidência, né? É o nosso novo momento abolicionista, né? Os inconfidentes lutaram por um país mais livre, mais justo. Os abolicionistas lutaram contra a escravatura, essa coisa horrenda que era a escravidão dos negros. E nós estamos lutando pela libertação econômica do nosso país, né? Pelo seu desenvolvimento. Mas não há um peso de sonho nisso tudo? Não é só sonho? Mas os inconfidentes não sonharam? Os abolicionistas não sonharam? Né? E apesar do que ocorreu com eles, né? E que fique claro que se existisse forca hoje, eu estaria enforcado, né? Mas apesar do que aconteceu com eles, nós tivemos a abolição da escravatura, né? Então, é sonho, mas é um sonho que acredito de verdade que nós vamos realizá-lo. Paulo Celestino, o ator, para você, quem é Monteiro Lobato hoje? Monteiro Lobato, primeiro, foi uma experiência incrível, porque eu acho que eu estou resolvendo muita coisa aqui, porque desde criança, meus colegas de escola, enfim, quando jovem, o meu apelido era Lobatinho, pela ligeira semelhança com o escritor. Ligeira é bom. E foi um presente ser convidado para esse momento, porque fico muito impressionado com a figura que foi esse homem, né, de tentar mudar e transformar esse país, toda a contradição que existe nele, né, ele tem afirmações difíceis também, né, mas acho que o Monteiro ter tido todo esse contato com ele hoje, acho que novamente, né, de toda essa trajetória dele, de luta por um país melhor, acho que só nos anima, nos dá esperança da gente fazer o mesmo, nós que estamos aqui, continuar isso tudo, né? Paulo, muito obrigado. Monteiro Lobato, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.